Olá! Na aula de hoje vamos aprender a calcular treliças pelo método das seções. Então, como objetivos da aula, temos que apresentar o método das seções para o cálculo de treliças e resolver um exemplo de cálculo de esforços de barras e treliças pelos métodos das seções. O método das seções ele é muito utilizado quando nós precisamos saber as forças em algumas barras somente da minha treliça. Quando a gente precisa calcular a treliça totalmente, o método dos nós é o mais utilizado. Então vamos ver um exemplo de como utilizar o método das seções, para o cálculo de das forças de algumas barras de uma treliça. Assim ficará mais claro esse conceito. Então vamos partir para o exemplo. No exemplo, eu peço assim: determine a força nos elementos EF e GI da treliça mostrada na figura. Então eu quero saber só a força no elemento aqui EF e no elemento GI. Então, primeiramente, nós vamos calcular as nossas reações de apoio. Então, desenhei o meu diagrama de corpo livre. No lugar do ponto B, que eu tinha um apoio fixo, eu coloquei uma força horizontal em B e uma vertical em B. E no nó J, que eu tinha um apoio móvel, só uma vertical no nó J. Se eu calcular a somatória dos momentos em B igual a zero, nós vamos ter esse primeiro 126 vezes a distância perpendicular, que é 2,4, que vai tentar girar a minha estrutura no sentido horário, então negativo. Esse outro 126 vezes a distância perpendicular, que é 2,4 vezes 3, 7,2, que também vai tentar girar a minha treliça no sentido horário, negativo de novo. 72 vezes a distância perpendicular até o ponto B, que é o 3 metros, que eu posso pegar essa força e na mesma linha da direção, colocá-la aqui no meu ponto A, e eu observo que também vai girar no sentido horário, então ela também vai ser negativa. E por último, meu VJ, vezes a distância perpendicular até o ponto B, que é 4 vezes 2,4, que é 9,6, e ela vai tentar girar a minha treliça no sentido anti-horário, então positivo. Daqui eu descubro o valor do meu VJ, que é 148,5 kN. Se eu fizer a somatória das forças verticais igual a zero, eu tenho VB positivo mais VJ positivo, menos 126 menos 126 igual a zero. Eu descubro que o meu VB é 103,5. E por último, a somatória das forças horizontais igual a zero. Eu tenho HB mais 72 igual a zero, ambos positivos. Logo, eu descubro que o meu HB igual a menos 72 kN. Bom, a partir do momento que eu sei as minhas reações de apoio, eu posso começar a proceder para o cálculo das forças nas minhas barras. Então, primeiro, eu queria a força na minha barra EF. Então, para calcular a força na barra EF, eu vou cortar a minha treliça nessa seção que eu chamei de seção 1. E esse corte, ele pode cortar barras, então ele só pode cortar até no máximo 3 barras. Então eu tenho que escolher uma seção que no máximo corte 3 barras e que corte exatamente a barra que eu estou querendo calcular. Então, como eu quero calcular a minha barra EF, a seção escolhida foi essa seção E1. Seção 1, que ela vai estar cortando a barra DF, a barra EF e a barra EG. A partir daí, eu escolho um dos lados da minha treliça para representar. No caso aqui, eu vou escolher o lado esquerdo da minha treliça. Então, peguei só a parte esquerda da minha treliça, toda a parte direita eu desprezei. No lugar das barras cortadas, eu substituí elas por forças, sempre saindo dos meus nós, pois isso indica que a minha treliça, as forças nas minhas barras, se derem positivas, elas vão ser de tração, negativas de compressão. E aí a força, então, vai ficar uma força horizontal EG, uma força vertical EF e uma força vertical DF. E agora eu vou fazer o equilíbrio dessa parte da minha treliça que eu representei. Então, isso é um diagrama de um corpo livre parcial, de uma parte da minha treliça. Então, o que eu vou fazer primeiro?
eu vou calcular a somatória do momento em E igual a zero. Quando eu calculo a somatória do momento em E igual a zero, tanto EG como EF não vão causar momento. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter o 126 vezes o 2,4, que vai tentar girar a minha treliça no sentido anti-horário positivo. Eu vou ter o meu 72 vezes, menos 72 vezes 3, então eu tenho 72, né, que é o HB, vezes 3. Ele vai tentar girar no sentido anti-horário, então é positivo, mas eu não posso esquecer que meu HB é negativo, ele deu negativo. Então eu substituo ele com o sinal negativo. Aí eu vou ter o VB, que é 103,5, vezes a distância perpendicular, que é 4,8, que vai girar no sentido horário, então ele é negativo. E por último, o FDF vezes 3, que vai girar no sentido anti-horário positivo. Daqui eu descubro o valor do meu FDF, que vale mais 136,8. Se eu fizer a somatória das forças verticais igual a zero, o que eu tenho de forças verticais aqui? Eu tenho o VB positivo, 126 negativo e FEF negativo. O VB eu sei que é 103,5, então eu descubro que o meu FEF é menos 22,5 kN. Ah, ela deu negativa? Significa que essa é uma força de compressão, ela está desenhada no sentido contrário. E por último, eu posso fazer o somatório no ponto F igual a zero. Ah, professor, mas o ponto F está fora da minha estrutura. Eu posso fazer o momento ali? Posso, sem problema algum. No ponto F passa a força HB, a força DF e a força EF. Então, se eu calcular esse momento, vai ter FEG vezes 3, sentido horário, então ela é negativa, 126 vezes 2,4, sentido anti-horário, então positivo, e o VB, que é 103,5, vezes a distância perpendicular, 4,8, sentido horário negativo. E aqui eu calculo o FEG. No caso aqui do problema, ele só pedia o meu FEF, então meu FEF é menos 22,5 kN. Mas quando eu faço o corte na treliça, eu consigo calcular até as três forças que eu cortei, as três forças nas barras que eu cortei. A outra força que ele pedia é a força na barra GI. Para tanto, eu vou fazer essa seção 2, que vai cortar a barra GI, a barra HI e a barra HJ. De novo, vou escolher um dos lados da minha treliça para representar. Nesse caso, eu escolhi o lado direito da minha treliça. No lugar das barras cortadas, eu substituí ela por forças, sempre saindo do meu nó. E vou começar o equilíbrio. Primeiro, eu calculo esse meu ângulo alfa, né, que ele vai dar 51,34 graus. Que ângulo alfa? Esse ângulo alfa é desse triângulo que tem 3 de altura e 2,4 na base, né? Faço a tangente, o inverso da tangente, e vou chegar neste ângulo. Aí eu posso fazer a somatória do momento no nó H igual a zero, né? Aí o FJH e o FH passam pelo nó H, não causam momento. Aí eu vou ter FG vezes a distância perpendicular, que gira no sentido anti-horário, então positivo, então FG vezes 3. Eu tenho 72 vezes 3, que vai girar no sentido horário, então negativo. E eu vou ter o VJ vezes 2,4, que vai girar no sentido anti-horário, então positivo. Daqui eu já determino direto o meu FG, e ele vai dar menos 46,8 kN. Já seria o suficiente, mas eu também consigo calcular as outras forças. Então vamos calcular as outras forças. Se eu calcular a somatória do momento em I igual a zero, né, o VJ, o FH e o FG passam pelo ponto I e não causam momento. Então eu vou ter, e o 72 também passa pelo ponto I e não causa momento. Então eu vou ter só o FJH vezes 3, que gira no sentido horário, né? Pode ser, aqui eu coloquei positivo, mas eu poderia já colocar o sinal negativo. É a única força que vai estar atuando, igual a zero. Então eu descubro que o FJH ele vai ser igual a zero. E por último, eu vou fazer a somatória das forças verticais igual a zero.
Então eu tenho o FH seno do meu alfa que está apontando para baixo, então ele é negativo. E eu tenho 148,5 positivo, que é o meu VJ, igual a zero. E daqui eu tiro que o meu FH igual a mais 190,17 kN. Se não entenderam, voltem no exercício e refaçam os cálculos, prestem atenção na explicação. Se já acham que entenderam, vamos exercitar. Tentem fazer a verificação de aprendizagem e os exercícios propostos da aula. Bons estudos e qualquer dúvida, só entrar em contato com o professor.